Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos aqui para mais um programa do Ativa 10K, que vai ajudar você, personal trainer, educador físico, a faturar mais de R$10.000 por mês. Meu nome é Lucas. Eu sou o Guilherme e hoje a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante e que está presente no nosso dia a dia. Não é à toa que o nome do episódio hoje é Rotina Diária de Treino. Mas o que é a rotina diária, Guilherme? Muito simples, né? O que é a rotina diária de treino? Nada mais é do que a estrutura da aula. A estrutura da aula que tu vai passar diariamente para o seu aluno, né? E, bom, é bom já começar falando aqui, quando a gente fala em estrutura de aula... Deixa eu te perguntar, a estrutura são os exercícios que a gente vai passar ao longo do... Exatamente. E aí, por que a gente vai estruturar, né? A gente vai definir, por exemplo, em que momento da aula que a gente vai colocar o exercício de força, em que momento da aula que vai ser uma parte de alongamento, de uma conversa com o aluno, enfim. Todas essas questões são importantes para a gente padronizar a nossa aula e assim a gente ter mais facilidade na hora de fazer uma programação de treino, por exemplo, né? E é importante, Lucas, falar aqui que, na verdade, quando a gente fala em padronizar, a gente não está padronizando o treino em si, né? O treino especificamente. Até porque cada aluno tem as suas características, suas particularidades, seus objetivos, enfim. O que a gente está padronizando aqui é a estrutura das aulas, né? E aí, com isso, depois, como eu falei, a gente vai ter mais facilidade na hora de fazer a programação, né? Enfim, agora a gente pensa, né, o porquê que é importante, então, a gente estruturar a nossa aula, né? Bom, tem alguns motivos. Primeiro deles é a questão de organização. Eu vou estar muito mais organizado com as informações dos meus alunos, tendo uma estrutura de treino pronta, né? Até porque tem muita gente que acaba tendo muitos alunos, e quando a gente pega muitos alunos idosos, tem diversas características e particularidades que a gente acaba recebendo deles. Mas a gente está falando de estrutura, mas a gente ainda não está falando de periodização. Não, isso é um assunto para uma próxima aula. Tá, né? Estrutura, então a gente está falando daquela sessão exclusiva de treino. Sessão de treino. Perfeito. Sessão de treino. A periodização a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? E aí já engloba outras questões, como uma programação a longo prazo, né? de treinos, né? Então, voltando ali para a parte da organização, esse é o primeiro ponto importante, né? Pelo qual a gente tem que ter uma estrutura de treino organizada, né? Pronta. Com isso, a gente também consegue uma segurança maior, porque diante de tantas informações que a gente recebe, ter isso de forma organizada vai nos dar muito mais segurança na hora de prescrever o exercício. A gente não vai ficar com dúvidas na hora de selecionar, por exemplo, a ordem dos exercícios, né? Isso, então, é um fator bem importante. Tu já vai mostrar como é que tu organiza isso agora ou tu vai deixar para depois? Eu posso mostrar, inclusive, já que tu puxou esse gancho aí, nós aqui da Ativa, nós temos toda uma programação, uma periodização, e dentro da periodização, a gente tem ali os mesociclos, os microciclos, né? Que a gente vai falar mais adiante. E a gente deixa isso tudo registrado, né? Então a gente criou aqui, a gente adotou uma espécie de um caderno agenda, que vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, onde a gente tem todo o nosso treino estruturado, toda a nossa periodização ao longo do ano estruturada, e também com o registro das aulas dos nossos alunos, né? Não só o treino prescrito, como o que aconteceu em cada treino. E isso é importante, né, Guilherme? Porque quando tu lida com muitos alunos, é normal tu esquecer de algumas coisas que podem acontecer num treino específico. Com certeza. Ainda mais aluno idoso. Ainda mais com aluno idoso. Então, tu poder ter um local onde tu consulte, e tu pode consultar, acho que um pouco antes de começar a tua aula, tu rever como é que foi o treino anterior daquele aluno, se teve alguma coisa que, digamos, tenha destoado. Uhum. Então, te auxilia no manejo da aula, no manejo dos treinos. E com certeza ele pode daqui a pouco até estar te passando informações importantes que aconteceram na aula anterior, para tu daqui a pouco não cometer um erro nessa próxima aula, né? E a gente sabe que
como a gente lida com saúde do aluno idoso, a gente tem um risco maior, né, com essas pessoas. Então a gente não pode, a gente tem que diminuir ao máximo a chance de a gente ter algum erro, né? Uma coisa que eu, só complementando, que eu acho legal, é que eu acho que a nossa relação com o aluno, ela vai muito além do que apenas a questão de exercício. Então, uma coisa que eu procuro fazer é anotar, às vezes, alguma informação relevante, ou talvez nem tão relevante, mas alguma coisa pessoal que aquele aluno me traz. Por exemplo, cara, coisa simples. Final de semana é aniversário da minha neta. Eu registro isso. Perfeito. Porque quando eu encontrar com ele na outra semana, eu vou questionar como é que foi o aniversário. São coisas importantes da vida dele. Então, todos os detalhes que ele me traz, eu anoto o nome do filho, eu anoto o nome dos netos, anoto o nome do bichinho de estimação. Em algum momento eu vou anotando, porque em algum momento eu olho isso e eu acho bacana da gente trazer isso em outros momentos na aula, porque isso aproxima a gente, conecta a gente com o aluno. Eu ia falar agora mesmo de proximidade, né? E assim, tu acaba fidelizando até mais, né? Quando tu mostra que tu te importa com uma pessoa, ela te valoriza muito mais, né? Então é fundamental isso. Até tem uma parte também, em outra aula a gente vai falar sobre avaliação física, né? Como a gente faz essa avaliação. Uma das perguntas que a gente faz na anamnese é sobre o hobby dos alunos, né? E aí eu falando com alguns colegas aqui, eles perguntando, poxa, mas na tua avaliação física você está perguntando qual é o hobby da pessoa? E eu acho fundamental isso, porque às vezes, assim, a gente pega alunos que não tem tanta intimidade, o aluno já é um pouco mais sério e tal, e às vezes dificulta até esse contato inicial com ele. Puxa, que vou falar com ele sobre o quê, né? Uhum. Agora, tu sabendo o que ele gosta de fazer, quais são os hobbies dele, tu já tem mais facilidade para iniciar uma conversa com ele. E ele já vai também te achar mais interessante. Sim. Né? E quando tem situações, por exemplo, que o aluno fala de hobby e eu não tenho muito conhecimento sobre o hobby dele. Aí, que nem tu falou, o que eu faço? Eu vou lá pesquisar. Vai falar lá de pescaria, os tipos de peixe. Poxa, eu não tenho conhecimento, mas eu dou uma olhadinha lá para trocar uma ideia inicial com ele e quebrar o gelo. E é fundamental. E é legal, né, cara? Porque é muito legal. Parece que quebra aquele gelo, às vezes, né? Sem dúvida. De algo que interessa, né? Então, realmente uma situação bem importante, assim. Tem um outro aspecto também de tu ter uma rotina diária de treino estruturada, que é a questão do tempo, né? Tu tendo um planejamento, já sabendo o que tu vai ter que fazer, pelo menos a estrutura, tu vai ganhar muito no teu tempo. E o nosso tempo, ele é precioso, né? A gente vende tempo para os alunos, né? A gente precisa do nosso tempo para o lazer. Então, quanto mais tempo tu tiver para fazer as tuas coisas também, melhor, né? Então, organizando o treino, eu não vou chegar assim um pouquinho antes da aula e vou começar a pensar, puxa, o que eu vou fazer hoje? Como é que eu começo e tal? Não, tu vai ter toda uma estrutura e tu te baseia pela estrutura que foi montada, né? Então, facilita muito também nesse sentido. Tu ganha tempo na hora de montar o treino, né? Sem dúvida, sem dúvida. E um terceiro ponto que a gente pode falar também é sobre questão de valorização, né? Porque tu apresentar um projeto para o teu aluno, uma coisa estruturada para ele, não pode ter, assim, não tenha dúvida de que ele vai te valorizar cada vez mais. Eles percebem essas coisas, né? Claro. Eles percebem o treino estruturado, o treino planejado. Eles percebem quando tu está com um caderno agenda e tu está anotando alguns detalhes do treino. Com certeza. E isso contribui para a valorização. Muitos alunos meus, quando eu comecei a registrar, né, no caderno agenda, eles iam me questionar, tá, mas o que tu escreve tanto aí? E no meio da aula, mas o que tu está fazendo? Não, aqui eu tenho todo o registro de todas as tuas aulas, tenho as tuas características, tenho a tua avaliação física e por vezes eu consulto ela para me lembrar de alguma coisa ou outra, né? E aí quando eles olharam assim, mas tu faz isso para todos os meus treinos? Eu, com certeza, né? E aí com isso eu já ganhei o aluno, né? Eu já tenho, assim, eu tenho muito mais chances de fidelizar ele, né? Vamos... Deixa eu te interromper. Lembrando lá da faculdade, né, quando a gente tinha as aulas de metodologia do ensino,
a gente tinha toda aquela questão de fazer o plano de ensino, o plano de aula. Plano de aula. Né? Fazer o plano de aula. E um dos itens importantes era colocar um feedback de como foi aquela aula. Exatamente. É basicamente isso que tu vai fazer no caderno de agenda. Então, lembra aquela aula de metodologia do ensino lá, que era depois do almoço, né? Às vezes, 1h30 da tarde. Não tinha muita vontade, né? Pô, mas a gente consegue ver hoje, né? A importância dessas cadeiras para o nosso dia a dia. Né? A gente acaba utilizando muito, né? Uma informação ou outra de uma cadeira, a gente vai utilizando no nosso dia a dia E esse feedback da aula, para mim, é uma das coisas mais importantes. Sem dúvida. Eu acho que isso aí te dá muita informação para a sequência dos treinos. Tu consegue buscar muita coisa ali que contribui. Com certeza. O fato de que a gente falou muito sobre valorização agora, né? Vamos pensar um pouquinho assim, ó, fazer uma comparação. Eu conheço colegas aí de profissão que os caras, assim, tecnicamente são excelentes. Metodologia, né, o conhecimento, toda uma base científica e tal. E, claro, conheço também colegas que não usam assim uma metodologia. Eles acabam fazendo um treino a cada dia, né? E aí a gente começa a pensar, né? Mas para que o aluno, qual profissional que o aluno vai valorizar mais, né? Se ele vê que o professor dele está engajado em montar uma estrutura, uma programação de treino e apresentar para ele, ou simplesmente ele chegar na aula e ele vê que o professor está escolhendo exercícios para ele fazer na sala. Acho que a gente pode fazer a pergunta para quem está nos assistindo. Se você fosse o aluno, que tipo de profissional você gostaria que te atendesse? A gente pode até usar daqui a pouco outras áreas como exemplo, né? Por exemplo, tu vai no dentista, né? Aí ele te examina lá, ele fala, vou marcar aqui a próxima aqui porque a gente vai ter que tirar o teu siso, arrancar, abrir aqui. Fica meio assim, né? Agora vai um outro profissional dentista lá, ele fala, existem normalmente 4 sisos, às vezes ele nasce, eu vou ter que retirar ele para não acavalar teus dentes. Ele te dá toda uma teoria em cima e te explica a qual que tu vai dar mais valor, qual que tu vai confiar mais, essa é a palavra. Em qual que tu vai confiar mais? Naquele que simplesmente falou que vai abrir a tua gengiva na próxima consulta ou é aquele que te explicou exatamente o que foi feito? Porque aquele que explica o porquê, ele justifica. E essa justificativa traz credibilidade, traz confiança. E aí eu quero chegar, estou falando tudo isso para chegar no exemplo que eu dei desse personal que eu conheço, que é muito bom tecnicamente, só que o grande problema dele é que ele não externa isso para os alunos, né? Então, assim, o que acontece, o que adianta ele ter todo um conhecimento, estruturar, olha, ele estuda, é dedicado, é caprichoso, vai lá e simplesmente passa o treinamento, né, para o aluno dele, mas o aluno dele não sabe tudo o que ele fez por trás para chegar no momento da aula, né? Então o aluno dele pode estar fazendo aula com ele e pode estar fazendo aula com outro personal, aquele que eu dei exemplo, que não organiza o treino, e para o aluno é a mesma coisa. Né? Então a gente percebe a importância de externar isso, e a gente vai estar falando muito isso na parte de marketing do nosso programa, né? De como mostrar isso, demonstrar para o aluno que a gente não está tirando da cabeça na hora o exercício, tem todo um estudo por trás e tem uma justificativa de por que eu estou usando essa estrutura de treino, por que eu estou fazendo tal exercício, né? E isso com certeza tu vai se diferenciar, não tem a menor dúvida. Sim. E, falando em se diferenciar, na verdade, essa questão de estrutura de treino é uma coisa que todos nós deveríamos fazer, como tu deu o exemplo agora da metodologia do ensino. E hoje em dia a gente percebe ainda que muitos colegas ainda não fazem, né? Eles acabam não fazendo uma periodização ou uma estrutura diária de treino, né? E às vezes a gente fica perguntando, né, o porquê que eles não fazem isso, né? Ou se daqui a pouco não tem tempo para fazer, ou daqui a pouco se não tem conhecimento específico. Na questão de tempo,
É até contraditório, porque o objetivo de estruturar é também tu ganhar tempo. Exatamente. Tu gasta um pouco de tempo para pensar isso, mas depois que tu tem isso estruturado e a gente tem essa experiência com esse nosso caderno agenda, depois deu bastante trabalho para montar, mas depois que a gente teve ele pronto, a gente ganha tempo, ganha facilidade. Até tu falou no caderno agenda, a gente pode mostrar ele um pouquinho, só que daí eu vou te pedir para de repente tu pegar o celular aqui e aproximar. Vamos tentar fazer isso? Uma câmera diferente aqui, deixa eu ver para onde é que eu saio. Beleza. Momento de improvisação aqui, tá? Mas é importante, é uma coisa que a gente acabou criando, adotando pra gente e facilitou muito o nosso trabalho, muito mesmo. A gente ganha muito tempo hoje em dia com isso aqui e a gente ganha informações que são preciosas, né, para o nosso dia a dia. Tá, então só mostrando aqui para o pessoal, ó, um exemplo. Esse aqui é o caderno agenda, né, que a gente acabou estruturando, né? Aqui eu tenho, essa aqui é a rotina diária de treino do meu aluno. Deixa eu aproximar mais aqui. Aí. Isso, então o que acontece aqui? Eu tenho o nome dele, eu tenho o número do treino. O que seria o número do treino? É em que momento da periodização que ele está. Lá na periodização, vocês vão ver depois, que eu acabo dividindo, né, em mesociclo e microciclos, né? Então, nesse caso aqui, ele está no microciclo 7, e o nome da fase, o nome desse microciclo é a fase ordinária, que a gente chama, onde eu vou estar dando mais ênfase para resistência muscular, para agilidade, né? Então, eu deixo registrado aqui, né? Então, objetivo do treino. Esse aqui é um aluno onde ele faz 4 vezes na semana. Então, nessa semana aqui, por exemplo, eu acabei dividindo o treino dele em grupos musculares, tá? Porque ele faz em dias seguidos. Então, eu anoto aqui, ó, nesse dia aqui eu vou fazer um treino que é voltado para costas, para bíceps, para oblíquo, né? No momento, aí eu estruturo a minha aula, né? Quando começo a aula, a primeira coisa que eu faço com ele é uma anamnese inicial, tá? Então eu procuro saber dele algumas informações, de como é que ele está no dia a dia dele, né? Enfim, e pego alguns dados vitais também. Normalmente eu pego frequência cardíaca, né? Pressão arterial, nível de saturação. Depois aqui, ó, tem um bloco com os exercícios, tá? E aqui depois eu vou falar para vocês como é que eu estruturo a minha rotina de treino, tá? Onde eu tenho a parte inicial, tem a parte principal e tem a parte final aqui, tá? Lá no finalzinho, a última coisa que eu faço é um feedback, né? São as observações da aula. Então vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Nesse dia 8 de abril, o Paulo fez aula e ele fez bem o treino, só que na última parte ele ficou mais cansado. E aí aqui eu já vou, é uma informação importante para mim, porque eu vou ver o que eu fiz para ele, com ele, né? Para que ele ficasse cansado desse jeito, né? Costumo usar muito também o nível de percepção de esforço, né? E aí eu coloco ali também, registro aqui no caderno agenda, tá? Essas são informações importantes porque nas outras sessões de treino ou vai ter um objetivo diferente ou vai ter uma variável diferente que eu vou colocar no treino e eu vou ver se de acordo com a resposta, com o feedback que ele me deu, se eu realmente vou fazer isso ou não, né? Se eu vou continuar com essa minha organização. Voltando agora aqui, a gente vai mostrar para vocês como é que a gente cria uma estrutura de aula. Só que para isso a gente vai pedir que vocês peguem um papel e um lápis ou uma caneta para anotar, escrever esses itens, esses blocos principais que a gente trabalha, certo? Isso é até uma dica, né, de um curso que a gente fez, onde ele fala que é importante a gente escrever para memorizar de forma mais fácil, né? Isso. Então, agora como tem alguns pontos importantes que a gente vai falar na aula, é bom você anotar, né? Pega um caderno lá, uma caneta, vai anotando os pontos principais e depois, se quiser dar uma revisada na aula de novo, aí você começa a fixar mais o conteúdo. E aí vai ajudar na hora de tu montar a tua estrutura também. Claro, claro. Então, o Guilherme ele comentou ali, enquanto a gente mostrava o caderno agenda, que a primeira etapa é aquela anamnese inicial da aula, certo? Então, coloca aí, anota aí, item 1, anamnese inicial. O que seria a anamnese inicial, né? A anamnese inicial é o momento que o aluno chega, né, no local onde ele vai fazer o treino, a gente recebe ele e a gente vai procurar saber dele
como é que ele está no dia, né? Se ele dormiu bem, se ele tomou a medicação, né? Medicação dele. A partir disso, eu vou saber como é que está também a questão assim da disposição dele, né? E se alguma coisa eu já perceber ali que não está no normal dele, daqui a pouco isso vai ter uma interferência no meu treino. Então tudo aquilo que eu planejei, eu já vou ter que dar uma repensada ou uma adaptada. Por isso que é importante sempre a gente fazer essa anamnese inicial. Esse é o primeiro passo sempre. Sim. Né? E até uma questão bem prática, se o aluno não ficou com dor muscular, algum desconforto do treino anterior. Exatamente. Mais um ponto importante. Exatamente. Né? O segundo item, aí nós chamamos de dados vitais, coleta de dados vitais. Exato. Que a gente tem por padrão coletar, aferir a pressão arterial do aluno logo que ele chega no treino. E a gente faz isso todo treino com o aluno idoso. E a gente verifica também a saturação do aluno, sempre no início da aula. Também são outros fatores que daqui a pouco podem mudar tudo aquilo que tu planejou. Né? O aluno chega aqui com a pressão muito baixa. Pô, e aí tu botou lá exercícios isométricos, botou treinamento em circuito, enfim. A gente precisa saber, né, tentar identificar por que ele está com a pressão baixa. E aí vem a parte que a gente vai juntar com a anamnese inicial. Viu lá nos dados vitais uma coisa que ele não informou, a gente vai procurar saber. Então, primeiro passo é a gente ficar seguro para poder entrar na parte principal do treino. E é legal, principalmente a questão da pressão arterial, que tu começa a mapear como é que está sendo a resposta do teu aluno ao programa de exercício. E aí, depois, lá, desculpa te interromper, no final do mês, uma coisa que eu faço algumas vezes com alguns alunos, porque é importante, eu mando para eles um relatório no final do mês de como é que estava a pressão arterial e o nível de saturação dele ao longo de todo o mês. E aí ele vai levar para o médico dele. Cara, isso é muito legal, cara, porque a pessoa que tem pressão alta, que tem hipertensão e quer treinar, ela vem com indicação médica, ela tem como objetivo a redução dessa pressão. E tu conseguir mapear e mostrar isso e ver que o treino está dando resultado é muito legal. É legal para a gente, professor, é legal para o aluno que está vendo o resultado do esforço dele. Né? E a gente só consegue isso fazendo esse controle diário. Né? E aí, se a gente for pensar lá no nosso objetivo de faturar 10 mil por mês, será que um professor que simplesmente passa exercícios no dia a dia, assim, ele vai conseguir chegar, ele vai conseguir se valorizar a ponto de chegar nesse padrão? Dificilmente. Então, assim, exige um trabalho, um esforço, claro, para tudo na vida, né? Então, basta a gente se organizar, estudar e fazer tudo direitinho que a gente vai ser valorizado depois, vai ser recompensado. E olha que baita ferramenta para o médico, olha que baita informação para o médico que está acompanhando aquele paciente, né, aquele aluno, de chegar ao final de um certo período e ele receber tudo mapeado. Como é que a pressão arterial daquela pessoa, daquele paciente dele, se comportou ao longo do mês e como é que ela está respondendo ao exercício. Né, o médico vendo isso, recebendo isso, ele vai ver o personal trainer daquele paciente dele com outros olhos. Eu ia comentar isso. E daqui a pouco tu abre aí um leque aí de contatos, né, que vão ser importantes para ti, para chegar nesse grande objetivo que a gente tem. Bom, então lá, Guilherme. Bom, seguindo então. Item 1, só revisando, item 1, anamnese inicial. Item 2, dados vitais. Item 3, anota aí, galera. Agora a gente vai para a parte da aula mesmo. Como é que a gente vai iniciar a aula? Com o aquecimento. A gente já falou em algumas vezes daquela história de aquecimento na esteira. Vamos deixar de lado hoje, né? Não vamos falar de aquecimento na esteira. Tá? Mas assim, como é que a gente começa? Claro que depende muito do nível de capacidade funcional do nosso aluno, né? Mas normalmente a gente segue um padrão onde a primeira coisa que a gente faz aqui da Ativa é uma liberação miofacial. Né? Então, assim, como é que a gente pode fazer isso? Até trouxe aqui para ilustrar, ó, a gente tem hoje em dia os rolinhos, né? Esse aqui é um foam roller, que a gente usa para dar uma soltada na musculatura do aluno. E a gente pode usar também, eu utilizo muito, bolinha de tênis, bolinha de borracha, né? Faço o aluno passar embaixo do pé, já dá uma sensação também de alívio, já é um aquecimento até para a área do tornozelo, que muitas vezes a gente deixa de lado. Né? Arco plantar, com certeza. Tá? Então esse é o primeiro passo. Tá? E são instrumentos super fáceis que você pode levar para você atender em casa, super fácil de levar. Né? Com certeza. Um segundo momento que a gente faz é trabalho de mobilidade articular.
tá? Então a gente opta por fazer o aquecimento através das mobilizações articulares, né? Dando, claro, prioridade para aquelas articulações maiores. E aí a gente também tem diversos recursos, né, para estar usando, né? Um recurso, um objeto que eu gosto de usar bastante lá no início das aulas para mobilidade é um caninho. Aqui eu fiz, isso aqui eu comprei numa ferragem, não me lembro quantos metros, e eu acabei dividindo, cortando, né, em um tamanho de 1 metro, 1,20 m. E aí eu utilizo muito no início das aulas para trabalhar a questão de mobilidade, né? A gente pode fazer sem acessórios também, né? Pode usar daqui a pouco TheraBand, enfim, tem diversas maneiras, né? Passando pela questão da mobilidade, uma coisa muito importante de fazer com o aluno é trabalho de equilíbrio, né? Também gosto de fazer no início das aulas, né? A gente prefere, opta por isso. Aí também já serve como uma parte de aquecimento, né? A gente falou ali, questão de tornozelo, das articulações, joelho, quadril, essa instabilidade acaba ajudando muito nessa parte do aquecimento também. E aí só nessa questão do equilíbrio é muito importante falar que é fundamental a gente ficar sempre ao lado do nosso aluno. Porque um momento de distração pode acontecer um acidente, né? Mesmo que aquele aluno tenha uma capacidade funcional já mais avançada, né? Mas é super importante. E todos os alunos idosos, independente do nível de capacidade funcional, eles precisam trabalhar equilíbrio, né? A gente vai pegar as recomendações para treinos para alunos idosos, todas constam a importância do trabalho de equilíbrio. Por quê? Principalmente para a prevenção do risco de quedas. Exatamente, exatamente. Que aumenta muito com a avançada idade. Bom, seguindo então, a gente começou fazendo uma liberação miofascial, mobilidade articular, aí a gente fez um trabalho de equilíbrio e eu vou acelerar um pouquinho a frequência cardíaca do meu aluno. Não de forma intensa, né? Mas como ele está saindo de um estado de repouso, teoricamente, eu vou acelerar um pouquinho para a gente poder entrar na faixa principal de treino. E aí vai muito da criatividade, do que tu tem à disposição, né, para fazer. Mas aí eu faço, por exemplo, uma corrida estacionária com ele, né? Ou uma marcha estacionária. Uma marcha estacionária, né? Em um tempo curto, faz ali uns 30 segundinhos, faz 2 bloquinhos, enfim. Assim ele já está pronto para iniciar, né, o seu treino. Acho que é importante, só complementando, Guilherme, essa questão do aquecimento, ela é ainda mais importante para o aluno idoso, porque com o envelhecimento os processos neurais eles começam a ficar mais lentos. Então o idoso ele vai necessitar de um aquecimento um pouco mais longo para estar devidamente preparado para iniciar o treino. É diferente do aluno mais novo. Sem dúvida. Bom, partindo para a parte principal do treino, aí vai depender da fase da periodização que a gente está, né? Como eu dei o exemplo ali, no exemplo do Paulo, ele está numa fase, num microciclo chamado ordinário, onde eu tenho que aumentar um pouco a intensidade dele, né? Eu trabalho numa faixa de 60% a 80% da capacidade máxima dele, né? Numa outra semana, daqui a pouco, ele vai fazer uma semana, um microciclo recuperativo. Aí eu vou baixar, vou lá para 20% a 40% da capacidade dele. Então essa parte principal é a parte onde eu vou selecionar os exercícios de força, de flexibilidade e vou definir a intensidade e o volume que eu vou trabalhar com ele. E isso tu vai buscar lá da periodização, que é um processo anterior ao planejamento da sessão de treino. Exatamente. Bom, fechando essa parte principal, a gente vai, uma volta calma, né? A gente faz um alongamento. E aí quando a gente faz um trabalho personalizado, a gente acaba, claro, tendo a opção de fazer um alongamento passivo, que também é mais confortável para o aluno. O aluno vai estar relaxado, nisso a gente consegue executar de uma forma melhor, né, o alongamento com ele. A grande maioria gosta, né? Claro, claro. E aí também tem umas manhas, a gente fala manhas aqui, né? Mas com os recursos que a gente utiliza, eu gosto muito de uma bolinha de massagem, e o idoso adora isso. Né? Bem ou mal, é um carinho, é um tratamento especial que tu está dando para o teu aluno, e ele sai muito mais relaxado da aula, né? Então aqui é uma dica legal também. Quem não gosta de massagem? Quem não gosta, né?
Para finalizar, passando essa parte de alongamento final, ainda tem uma última parte, que é a parte do feedback, que é aquela parte que a gente mostrou ali no nosso caderno agenda das observações. E a gente vai questionar o aluno. Como é que foi a aula? Tu sentiu desconforto em algum exercício? Né? Quais foram as tuas dificuldades? Então, isso tudo eu vou deixar registrado e isso vai servir como informação para as minhas próximas sessões de treino. Né? Sim. E Guilherme, nessa parte de feedback, acho que é importante a gente destacar também aquele reforço com o aluno, da importância, aquele comprometimento para o aluno voltar na próxima aula. Uhum. Então aquela coisa, eu te espero aqui na nossa próxima aula. A importância de tu vir e reforçar até a importância da regularidade para a manutenção dos benefícios do exercício. E uma coisa que eu acho fundamental, até ficou um pouco mais complicado nesse período agora de pandemia que nós vivemos, eu gosto muito de fazer um abraço no final da aula, um beijo no final da aula, porque é o que tu comentou antes, é o carinho. Uhum. E às vezes eu sempre pensei isso comigo, eu vejo alunos com muito mais frequência que às vezes os alunos veem filhos, veem netos. Uhum. Alunos que às vezes treinavam 3 vezes, 4, 5 vezes, não viam os filhos nessa frequência, nessa regularidade. Então olha a proximidade que eles têm conosco. Então a gente, sempre no final da aula, trazer essa questão de afeto, de abraço, de um beijo, eu acho que reforça o vínculo nosso com eles e é super positivo. Assim. Sem dúvida, sem dúvida. O idoso ainda mais precisa disso, né? Muitas vezes ele tá ali isolado, né? Os familiares trabalhando o dia todo, os netos estão na escola, enfim, e acaba tendo aqueles momentos de solidão, né? Sabe que eu já trabalhei com hidroginástica. Trabalhei muitos anos com hidroginástica. E as turmas eram em torno de 15 pessoas, a maioria mulheres idosas. E eu criei o hábito no final das aulas de que todas tinham que sair e me dar um beijo antes de sair. E, cara, no começo umas ficavam meio assim, depois aquilo se tornou uma rotina que é impressionante, mas elas formavam fila para sair e não iam embora sem dar o beijo. E algumas, engraçado, às vezes elas saíam, né, às vezes frio, porque aqui no Rio Grande do Sul é frio no inverno. Aí daqui a pouco umas saíam, iam pro vestiário, daqui a pouco quando eu vi elas estavam voltando. E diziam, Lucas, eu esqueci de te dar o beijo, eu saí correndo e não te dei o beijo, mas eu vim aqui para não passar. É muito legal. É muito legal isso. É muito legal. Mas vou te falar uma coisa também, a gente tem que cuidar às vezes para não é acomodar demais, não é essa palavra, mas eu vou te dar um exemplo. Tinha uma aluna minha que ela sofria muito com essa questão de solidão, ela é muito solitária, a família estava longe, enfim. E quando eu chegava lá, era um momento de alegria para ela. Mas eu sempre, eu não esquecia dessa parte teórica, do objetivo que eu tinha com ela, de fortalecer ela, né, de ganhar em amplitude de movimento, enfim, isso a gente não pode esquecer. Né? É legal ter a pessoa próxima da gente e tal, mas a gente tem que lembrar disso também. E por vezes eu chegava na aula dela e era na residência dela. Eu abria a porta, quando eu entrava na cozinha, estava a mesa pronta, chá, café, bolo. Nossa, aí eu falei, meu Deus do céu, mas assim, aí é difícil de ter aula, né? Então, aí às vezes tinha que dar uma puxadinha nas orelhas, né? Mas claro que é bom também, a gente gosta disso também, né? A gente se sente valorizado com isso, todo mundo gosta de carinho. Isso é valorização, falou. Cara. Isso é valorização. Mas é importante, né? A gente sempre tem que manter esse feeling, buscar esse equilíbrio. Não, a gente está ali, a pessoa precisa treinar, ela tem os objetivos a cumprir, se ela não treinar, ela não vai atingir. Então é o nosso desafio sempre buscar esse feeling aí entre a parte técnica, mas também a parte afetiva. Claro, mas é claro que a parte afetiva e psicológica ela pode ser um dos objetivos da pessoa também, né? Mas enfim, o que fica agora da aula é aquela questão que a gente comentou antes lá, de imaginar então um profissional que simplesmente entra numa academia, seleciona na hora alguns exercícios, ou esse que traz toda uma organização, uma estrutura de aula e demonstra e passa isso para o seu aluno. Qual professor, profissional que você acha que o aluno vai confiar mais? Então fica no ar essa pergunta, espero que vocês tenham aproveitado todas essas informações, né, porque vão ser muito úteis no dia a dia de vocês.
Eu acho que fica aqui, vamos só reforçando as etapas da estrutura. Anamnese inicial, dados vitais, aquecimento, parte principal, alongamento, volta calma e o feedback final. Exatamente. São 6 itens. Eu acho que a gente pode, fica como tema de casa, né? Você pensar, coloca no papel, você já anotou, né, os itens, tenta colocar isso na prática, no seu dia a dia. Tenho certeza que você vai ver resultados. E claro, né, Lucas, também é importante falar que isso aí a gente vem estudando há muito tempo, né, vem muito de parte científica e é uma sugestão, né, de rotina diária de treino que nós da Ativa estamos passando. É uma coisa que a gente faz e que para nós dá certo. Dá certo. E sempre deu, né? Acho que é isso aí. Então é isso, por hoje era isso. Por hoje era isso. Nos encontramos então na próxima aula, né? Espero que todo mundo tenha aproveitado aí. E vamos seguir firme nesse objetivo aí dos 10K no final do mês. Tá certo? Um abraço e até a próxima. Valeu, abraço.